Amados, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Tornem os vossos assentos, aqueles que assim podem, por favor. Quero agradecer a Deus mais uma vez pelo rico privilégio de poder estar aqui participando deste congresso e agradecendo ao pastor Seno, mais uma vez, pastor Roberto, a toda a diretoria da igreja e também a todos os, eu não vou ter a ousadia, como costumo dizer, de chamá-los de companheiros, porque eu não estou a esta altura, mas quero chamá-los de amigos, aqueles que compõem o quadro de obreiros desta igreja. E revendo os amigos, pastor Kleber, sua família, pastor Nilson Gomes, sua esposa, Murilo, irmã Cláudia, Deus abençoe tantos outros que estão entre nós, missionário ali no Acre, que Deus abençoe, obrigado pelo privilégio de o conhecer, de ter intimidade tão perto. Queridos, sabedor, eu não quero ser extensivo e muito menos intransigente. Portanto, eu quero agradecer também à diretoria de missões, pastor Edson, todos os que o ladeiam nesta coordenação, como também pastor Obadias, pastor Daniel Revelo, amigo, sua esposa. Fiquem aqui registrados os meus agradecimentos a esta igreja. Eu quero ler um texto por demais conhecido, mas quero trazer uma palavra estimulativa do projeto. Juízes capítulo 16. Enquanto os irmãos procuram, eu quero louvar a Deus pela vida de um amigo, pastor Levi, com a sua muito digna esposa, que dias passados me recebeu tão bem, tanto quanto, que Deus, muito bom revê-los. Capítulo 16 de Juízes, versículos 21 e 22, serei bem sucinto. O texto do 21 diz o seguinte: então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo, logo depois que foi rapado. Amados, eu quero ler este texto propositalmente, haja vista que eu quero falar-lhes sobre o projeto. Eu disse ontem e volto a dizer, se nós fôssemos falar nas experiências de homens e mulheres nossas, para estimular-los a missão, teríamos N's. Mas eu quero falar-lhes sobre você como projeto. E para isso eu gostaria de falar-lhes, deixaram a raiz. Digam comigo, deixaram a raiz. Quando nós observamos o contexto, porque tudo está em volta do ser humano, desde o Gênesis ao Apocalipse, todo o grande projeto, toda a ênfase está voltada para o ser humano, como o ápice da criação de Deus. O interessante é que quando nós observamos esse texto, a Bíblia nos leva a ver a coragem, o crédito e estímulo de Deus. Pois se nós observarmos desde o Gênesis até o capítulo 2, você percebe alegria, ao ponto da Bíblia mencionar: Deus viu que era bom.
Quando você chega no capítulo 3, você depara com o erro, com a decepção que o ser humano causa a Deus. Deus já teria motivos para desistir do ser humano, mas ele acredita. Quando nós chegamos no capítulo 4, nós encontramos o primeiro homicídio. E quando nós folheamos e vamos para o capítulo 6, a gente depara com a degradação do gênero humano. Aqui Deus teria motivos para abrir mão do ser humano como um todo, mas ele começa e quer acreditar. No capítulo 7 você vai encontrar Deus colocando em evidência um projeto, por meio de um homem. Quando manda Noé entrar na arca, depois de uma prova de fé. Quando nós deparamos-nos com o capítulo 11, a gente entristece, capítulo 9, 11, onde a Bíblia diz que o homem, o ser humano, decepciona de novo a Deus, quando a gente percebe as divisões ou as separações das línguas. Então, como um raciocínio lógico, Deus poderia desistir de nós. Só que quando nós vamos para o capítulo 12, então aprove Deus fazer um projeto especial, um berço espiritual. Então Deus aparece a um homem chamado Abrão. Em tantas as decepções, Deus resolve acreditar de novo. Então Deus lhe faz uma proposta de um projeto meramente espiritual. Era o primeiro projeto missionário em prol do resgate humano na visão transcultural. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Nas entrelinhas, em algumas epígrafes, você vai encontrar que Deus motiva Abraão com promessas. Se você analisar do começo do capítulo 3 do Gênesis, aqui são poucos que dá para enumerar, depois da decepção que tiveram intimidade com Deus. Segue-se uma geração, obviamente, mas a Bíblia destaca Enoque e depois Abraão. Abraão aceita a proposta urgencial de Deus. E qual era a proposta urgencial? Um projeto missionário, onde Deus resolveu acreditar de novo no ser humano. A Bíblia diz que Abraão galgou um patamar de intimidade tão grande com Deus, que Deus o chamou de amigo, por conta da sua dedicação, entre altos e baixos, obviamente era ser humano. E esta noite eu não vim pregar para supercrentes. Esta noite eu não vim pregar para super-heróis, nem super-missionários, missionárias. Esta noite eu vim pregar para seres humanos, que muitas vezes desgastados, surrateados, tentados a desistirem, sujeitos a decepções. A Bíblia diz que quando nós passamos de Abraão, pastor Nilson, você vê uma decadência, porque Isaac já não era tão quanto o pai. Veja que quando você começa a ler a história de Isaac, parece que você está lendo a história de Abraão. Isaac não galgou tanta intimidade com Deus quanto o seu pai. Quando nós passamos o projeto da mão de Isaac para a mão de Jacó, é que a coisa fica feia. A Bíblia diz que Jacó, o nome já dizia que ele era enganador, trapaceiro. Mas Deus encontrou com ele e ele com Deus.
E foi aqui que Deus dá um pontapé inicial no projeto. O interessante é que quando Deus cria o projeto, todas as vezes que ele mencionava para o projeto, ele dizia: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele era o Deus que entendia o homem. Ele diz: eu sou o Deus que acredito em vocês. E o Jacó desce para o Egito. Como essa obra, como esse projeto começa com cerca de 70 almas. E desce para o Egito e depois de alguns dias se torna escravo. Um projeto que na ótica humana era falido. Mas depois de 430 anos, a Bíblia diz que Deus vai dar com um braço forte e sacode o projeto rumo à terra prometida. A Bíblia diz que naqueles 40 anos de caminhada, o projeto, o povo deu motivo suficiente para Deus desistir dele. E a Bíblia, o próprio Paulo, pastor Kleber, na pregação faz menção de dizer que Deus suportou o mau costume do povo por um espaço de cerca de 40 anos. Sendo fiel, expulsando 7 nações, e coloca o povo no lugar que ele prometeu, na terra prometida. Quando o projeto, quando o povo chega na terra prometida, aí a Bíblia diz que Josué distribui as heranças. Capítulo 2 dos Juízes diz que Josué faleceu. E quando Josué faleceu, não houve substituto. A altura, os anciões sustentaram o povo por um período, morreram também. Aí a Bíblia diz que levantou uma nova geração nesse mesmo projeto, que não conhecia Deus e não era testemunha dos seus milagres. Como é que pode? Então esta nova geração se preocupou com si próprio. Esta nova geração não sabia o que era milagre, o que era lágrimas, não sabia o que era sacrifício, e se conchavou com os cananeus. Quando esta geração, a Bíblia, o escritor de Juízes faz questão de dizer que esta geração fazia o que queria e andava do jeito que queria. Então, pela primeira vez na história, desde o Egito até aqui, Deus entrega o povo nas mãos dos inimigos. Agora o projeto é entregue na mão dos moradores da Mesopotâmia. E olhem, atentem, era mais grave do que no Egito. Deus entrega o projeto na mão de Cusã-Risataim, que era o líder dos moradores da Mesopotâmia, por um período de 8 anos. Porque era maior e pior do que o Egito. Porque no Egito o povo foi escravo, o projeto estava subjugado na terra alheias, ou nas terras. Mas aqui não, o projeto estava sendo subjugado dentro da própria casa, dentro da terra que Deus disse: aqui vai dar certo. Mas a insensibilidade do povo levou à escravidão. Uma geração que não tinha experiência com o projeto, uma geração que se entrelaçou-se com os inimigos. E num período de 8 anos, esta geração não suportou. Então essa geração agora queria ter intimidade com Deus. E quando não aguentam mais, eles lembram do passado, o que acontecia quando os pais, quando a geração anterior estava em crise, chorava e Deus respondia. Então a Bíblia diz que esta geração desceu. E a Bíblia diz que os nossos erros
não muda Deus. Os nossos erros não destroem a gente diante de Deus. Porque se destruísse, Pedro também tinha sido destruído e tantos outros. O que pode nos destruir é a falta de esperança. Porque enquanto tiver esperança, Deus está lá de pé. Porque a Bíblia diz que mesmo o povo sendo infiel, Deus permanece fiel do mesmo jeito. O povo clama e Deus ouve. Quando Deus ouve, Deus desce. E o Espírito de Deus, que há tanto tempo não descia, agora desce e sacode um homem chamado Otiniel no meio daquela geração pecaminosa. Liberta o povo, faz proezas. Eu não tenho tempo para dissertar, mas se você observar, você vai ver que aqui começa primeiro juiz em caráter urgencial. Desde que a ordem arônica entrou em evidência. Se você olhar a chamada inicial do projeto, era a segunda ordem de Melquisedeque, a chamada de Abraão. E a chamada de Melquisedeque não tem genealogia, era a escolha de Deus. O homem não palpitou. Mas na chamada arônica o homem entra. Aí aqui começam as urgências de Deus. Aí Deus levanta juízes. Otiniel, Eude, Sangar, Débora, Baraque, Gideão, Abimeleque, Tola, Jair, Jefité, Ibizã, Elon e Abidom. 12 juízes, em uma sequência de cerca de 350 anos. Quando você junta os 350 anos, cerca de 60% desse período, o povo não desfrutou da terra, só vivia em escravidão. Neste período, você chega no capítulo 12 de Juízes, e a Bíblia diz que pela segunda vez consecutiva, Deus entrega ao povo o projeto na mão dos filisteus. 40 anos, o projeto amarrado. 40 anos, o projeto sufocado. Só que o projeto chorou, clamou. O projeto pediu urgência a Deus. E agora Deus, que não está vinculado o homem, mas sim o projeto. Porque se Deus tivesse vinculado o homem, já tinha desistido. Mas o projeto é dele. Aí a Bíblia diz que Deus ouve. E quando Deus ouve, Ele começa aqui a trabalhar nas suas urgências. E as urgências de Deus vêm pelas impossibilidades. Quando o homem não acredita, pode ver que agora Deus deixa o homem de lado e Ele mesmo quer intervir. A Bíblia diz que Deus entra num contexto de impossibilidade. Você pode olhar, todas as urgências de Deus vêm por meios de impossibilidades. Primeiro, Sansão. Segundo, Samuel. Depois, João Batista. E por fim, Jesus, para restaurar a ordem de Melquisedeque. Qual é estas impossibilidades? Agora Deus resolve intervir em um útero falido, aonde não teria possibilidade de nascer uma urgência. O anjo vai lá nas terras de Dan, aparece uma mulher, que a Bíblia não cita o nome, só a mulher de Manoá, e diz a ela, ainda diz a ela, eu sei que tu és estéril. Quando Deus tem urgência, não depende de anel, de diploma, de quem sabe, de quem não sabe, Ele faz acontecer. Eu sei que ninguém acredita mais em você, porque uma mulher estéril na cultura era o ápice da vergonha.
Ela era falida, o útero fechado. Aí Deus vai lá e diz: eu sei que tu és estéril, mas no teu útero tu vai conceber um menino e ele vai libertar o projeto da mão dos filisteus. A partir de hoje, você não beberá bebida forte. Era o anjo dialogando com a mulher. A partir de hoje, você não beberá nada derivado da videira, da uva. A partir de hoje, dizia o anjo, você não pode tocar em cadáver. A partir de hoje, você não pode se contaminar. Ora, a mulher era um projeto falido. O que é que a urgência de Deus não levanta? Por isso que eu estou dizendo que eu não estou pregando para supercrente. Eu estou pregando nesta noite para projeto de Deus que pode estar caído, mas Deus vai fazer algo aqui para o final desse congresso. Se o olhar de Deus era criança, aí eu questiono por que Deus resolve usar a mulher. Tinha que começar por lá. A urgência de Deus envolve tudo. Ora, era muito fácil dizer: quando o menino crescer, não deixa ele fazer nada disso, ele é santo, ele é nazireu. Mas não, Deus disse: tem que começar por você. Você tem que parar de fazer essas coisas agora. O menino será santo, mas você está imbuído no projeto. É aí que Salomão, quando a gente lê na nossa linguagem, Provérbios, salvo engano, 22:6, me ajudem, quando ele diz: ensina o menino no caminho que se deve andar. Ele não diz ensina o menino o caminho. Está no texto. E na nossa linguagem isso tem uma diferença meia contundente. Porque para ensinar o caminho é fácil, qualquer um pode ensinar. Eu preciso ir para o Coliotel. Alguém aqui que conhece a rua, olha, tu pega lá, vai para lá, vira à esquerda, vira à direita, eu chego lá. Você me ensinou o caminho, eu posso até me perder. Mas para você me ensinar no caminho, você tem que ir na minha frente. Você tem que ir me puxando. Vamos por aqui, aqui vai dar certo, tem que ser assim. Diga comigo, eu faço parte dessa urgência. Vai começar por mim. Ei. O menino nasce. E a mãe vai puxando o menino. Como a criança cresce diferente das outras. Mamãe, há questionamento no nosso entendimento racional. Mamãe, por que eu não posso fazer isso? Você faz parte de uma urgência, meu filho. Mamãe, por que fulano é assim e eu não posso ser? Porque você é diferente. Você é um projeto. Quando você termina o capítulo 13, o capítulo 13 começa a dizer que o menino vai crescendo. E o menino vai crescendo, aí o texto diz: e o Espírito do Senhor impelia ou incitava ele dentro de Dan e Estaol. Em uma região, o Espírito Santo ia provocando Sansão quando ele ia crescendo. A palavra incitar quer dizer provocar. A palavra incitar e dá-se-nos a entender que o Espírito Santo olhava para Sansão e dizia: tu vai ser uma bomba. Eu vou sacudir esta terra por causa de você. Estou com dó dos filisteus por causa de você. Chega o capítulo 14. O menino cresceu. E aqui está um dos maiores problemas das urgências de Deus. Quando a gente cresce, não é à toa que Jesus é claro, em um contexto diferenciado. Só veio à mente agora que aquele que não se comportar, não agir como uma criança. Porque quando a gente cresce, vem as malícias.
Quando a gente cresce, vem a vontade própria. Quando a gente cresce, a gente não quer mais cumprir ordem, não quer mais seguir atrás de ninguém. O menino cresceu. E quando o menino cresce, a Bíblia diz que ele se apaixona por quem? Por uma mulher filisteia. Ora que o texto diz que foi Deus que provocou, para causar uma situação. Só que ele convence aos pais. Os pais dizem: filho, será que não tem uma moça aqui na igreja para você? Aqui na região de Dan? Não, pai, a moça lá é linda, mas é filisteia. Ô, pai, mas é uma gata. Tá bom. Aí a Bíblia diz que juntou-se o pai, a mãe e Sansão para ir para a casa do pai ver a questão dos dotes. Aí a Bíblia diz que quando os três vão, passa numa plantação de uva. Aqui é que é interessante. A Bíblia diz que quando eles vão passando em uma plantação de uva, o leãozinho novo sai contra ele. Ora, se iam os três, por que o leão não sai contra eles? O texto diz que o leão sai contra ele. A urgência de Deus. Aí quando o leão invade sobre ele, aí o Espírito Santo diz: agora eu te pego. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor desceu sobre Sansão. Sansão pegou o leão e rasgou-o de cima a baixo como se fosse um cordeirinho. Agora o menino cresce, mata leão. Quem segura mais? Hoje só precisa muitas vezes a gente pregar: Jesus salvou, o culto foi alegre. A gente já não dá nem mais satisfação ao pastor para onde vai. Já compra um sapato brilhoso, um terno que parece fazer parte do FBI. E está aí. Agora o menino cresceu, matou um leão. A fama começou a surgir. Aí a Bíblia diz: olha como é perigoso crescer nesse plano de urgência de Deus. Esquecer que Deus é quem está no caminho. A Bíblia diz que passados-se os dias, Sansão agora resolve vir só para Tímina. Não depender mais de ninguém. Talvez uma linha baliza na mão, famoso. Aí a Bíblia diz que quando ele vai para Tímina sozinho na segunda vez, ele se desvia do caminho. Aí você vai ver que começam os incidentes aqui. Quando ele se desvia do caminho para ver o quê? O leão que tinha matado. Tinha escondido o corpo e foi olhar. E quando ele chegou lá, a Bíblia diz que o corpo do leão estava coberto de favos de mel. E a lei, a ordem do contexto do nazareado, era que um nazireu não podia se contaminar tocando em cadáver. Até que nem o pai, nem a mãe, nem a irmã, diz a Bíblia, que morresse ele podia se aproximar. Aí Sansão vê o mel em cima do corpo, aí se agacha, pega o mel, obviamente na lógica ele tocou no corpo do leão, pega o favo de mel, vai fazendo festa e o mel chega babava, caindo de tanto ele comer. Quando ele chega em casa, dá ao pai e à mãe o mel, ambos fazem a festa, comem. Aí o texto diz: porém, ele não disse aos pais de onde veio o mel. Se você puder, carinhosamente diga para quem está ao seu lado: me faz um favor. Se você não pode dizer a ninguém de onde veio o mel, deixa o mel para lá, que vai vir problema. Ele pega o mel e não diz ao pai nem à mãe, ou seja, ele quebrou um voto do nazireado. Mas só que foi escondido, ninguém viu. Continuou pregando. Continuou fazendo tudo o que fazia.
Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, esse menino, deixa eu bater uma foto com o Sansão. Esse é demais. Foi para dentro, o erro só ele sabia. E o que eu acho lindo é que Deus deixa, né? Ele diz, deixa eu ver se assim, deixa eu deixar ele pensar que é alguma coisa. Deixa ele pensar. Aí Deus deixa. O homem se tornou tão famoso que a Bíblia diz que ele voltou para Tímina e deu um banquete. E no contexto original, e até o pastor Erivaldo de Jesus faz menção na Bíblia pregador pentecostal, de que todos que davam banquete eram obrigados a beber com quem estava na festa. Então Sansão meteu a cara, partindo do pressuposto da escrita. Ele comete o segundo incidente, mas foi na Filisteia, foi em Tímina, foi lá no meio dos filisteus. Aí chega ainda, está tudo bem, ninguém viu. E Deus dando corda. Olha como era bonitinho. O homem se tornou tão famoso que a Bíblia diz que ele começou a arrancar portão de cidade. Veja que não era fácil. Pegou 300 raposas, que já é uma tarefa sobrenatural. Colocou uma tocha de fogo no rabo de cada uma e soltou na seara dos filisteus. O incêndio tomou conta. Quando os filisteus souberam quem fez isso, foi Sansão. Ele ainda bateu no peito e disse, se vir contra mim, eu vou fazer pior ainda. Os judeus subornaram, os filisteus subornaram os judeus para prendê-lo. Amarra Sansão. 3.000 judeus para amarrar Sansão. E Sansão se deixou amarrar com a proposta de que eles não iam matar. E olhe que a Bíblia diz que os judeus amarraram Sansão com cordas novas. E a história, e alguns estudiosos dizem, que essas cordas novas eram feitas de nervos de animais, a ponto de serem tão resistentes, se você colocasse um boi para a direita e outro para a esquerda, e amarrasse a corda, os dois, em contrário, não conseguiam apocar aquela corda. Aí amarraram o Sansão com corda nova. Quando os filisteus chegaram, a Bíblia diz que Sansão quebrou as cordas como se fosse um fio queimado. Pegou uma queixada de jumento, derrubou um monte de 500, derrubou outro monte de 500 e ainda fez um hino, ainda se virou cantor. É assim, né? A gente fica famoso, além de pregar, quer cantar também, vai vender CD. Aí saiu cantando com um montão, com a queixada eu matei 500, eu fiz um montão, com outra matei um montão, com a queixada eu matei 1000. Pensando que era ele. Um dos maiores problemas da nossa geração é pensar que a gente, eu vou quebrar tudo, vou entrar com os 2 pés. Vai nada, vai quebrar a cara, porque quem faz é ele, a unção é dele, tudo é dele, o projeto é dele. Era uma urgência de Deus. Veja algo lindo. O capítulo 15 entra. Era a oportunidade de Sansão. Porque se você ler Números, capítulo 6, salvo engano, olha como era fácil, pastor. Aqui é o perigo do orgulho, do recomeço. A lei dizia, Deus deixou uma porta de saída para o nazireu. Deus disse a Moisés, se um homem ou uma mulher tiver um voto de nazereado, Moisés, ele não pode se contaminar, nem se morrer a mãe, o pai, a irmã. Mas se acontecer um incidente e alguém morrer perto dele, ele se contaminou. Então Moisés, se ele se contaminar, ele procura o sacerdote rapa a cabeça dele. Depois de 7 dias, ele traz 2 rolinhas e 2 pombinhos, zera o nazareado. Se tinha 10 anos, vai voltar para o banco de novo. E até o cabelo crescer. Não era baratinho? Mas a fama, o maior e o pior motivo do recomeço é o orgulho. Não, o que é que vão dizer? Até aqui ninguém sabe. Se eu for procurar o sacerdote, vai dar problema. E esqueceu que a urgência era de Deus.
Aí quando entra o capítulo 16, já que ele não procurou o sacerdote, aí Deus disse: eu vou mostrar a ele quem eu sou, eu vou rapar a cabeça dele. Aí jogou ele na mão de Dalila. Agora vai rapar. Na mão de Dalila, ele não aguentou 3 chavecos. Abriu-se todo. Nunca passou navalha sobre a minha cabeça. Porque no dia que passar, eu serei um projeto igual a qualquer outro. Sairá de mim a minha força. Aí Dalila, máquina zero. Um projeto urgencial de Deus. Arrancaram os olhos dele, amarraram ele com cadeias de bronze e jogaram ele no cárcere, fazer trabalho de jumento, rodar o moinho no cárcere. Um projeto urgencial de Deus. Os filisteus tiraram a visão, a direção, a liberdade, e jogaram eles senhores, fazendo trabalho de jumento no cárcere. Um projeto urgencial de Deus. Não olhe para o seu lado não, mas diga comigo: vigia, irmão, porque ainda tem vaga lá nesse cárcere. Tem cuidado. Só que os filisteus não sabiam, nem Sansão, que o projeto era de Deus. Para Sansão, os filisteus estavam acabados. Mas o texto que a gente leu diz que assim que Dalila rapou a cabeça dele, logo depois que a lâmina parou de fazer zoada, o cabelo começou a crescer de novo. Era Deus dizendo: vocês estão pensando que eu vou desistir? Estão pensando que eu vou abrir mão dele? %99% sem credibilidade, sem olho, algemado, sem liberdade. Desacreditado. Só que a Bíblia mostra que Sansão perdeu 99%. Mas uma coisa ele não perdeu: o que? A esperança. Ele orava na cadeia, sem olho, mas ele orava, porque a oração é um diálogo com tempo de falar e de ouvir. Só que ele só falava e Deus não ouvia, ou fazia isso que não estava ouvindo. Me pediram para dizer, me permitam, quantas vezes não disseram para mim: tu é um projeto falido? Quantas vezes eu não ouvi: esse negro não vale o que come? Quantas vezes a minha família e os meus irmãos não me esbufeteavam? Quantas vezes eu não dormi debaixo de pé de pau, querendo tirar a minha própria vida? Até que um dia chegou um jovem senhor dizendo que tinha alguém que acreditava em mim. E quem era? Jesus. Tinha urgência. Me evangelizou 13 meses. Depois de 13 meses eu cheguei na igreja. Jesus me aceitou. 15 dias me batizou com o Espírito Santo. Com 1 mês eu fui batizado nas águas. Mas aquele batismo que era 3 dias falando língua, sem direito de falar o português. Não era assim, não era? Com 1 ano eu já pregava dentro da cana, dentro da mata. Usava caixa de som de 50 quilos, que se tivesse na época essas caixinhas era ótimo. Mas era caixa dessa altura, tinha que pôr nas costas 15, 20 quilômetros. Tem pessoas que olham para mim hoje e vê eu subindo, descendo de avião e diz: Benta, a tua hora chegou, ninguém te sustenta. Conversa, ela começou lá atrás. A hora chegou quando as caixinhas estavam cortando o meu ombro. Era a urgência de Deus, era ali.
Mas um dia eu estava em um culto de domingo evangelístico, e no meio da igreja, sentado lá no penúltimo banco, e o pregador naquela noite olhou e disse: fica de pé. Eu fiquei, ele disse: Deus manda te dizer que tu és um projeto dele. Deus tem urgência em te usar. O mundo vai ouvir falar o teu nome, o Brasil vai te conhecer. Irmão, quando vocês forem me visitar, eu vou levar vocês onde eu cresci, dentro do canavial. Pobre. O negócio foi tão sério que depois de 3 dias, um grupo de obreiros foi na minha casa. De obreiros. E aquele grupo falou para mim: Bento, a gente tem mais anos que você na igreja, Bento. A gente chegou aos 20 anos, você chegou agora, está com 1 ano, Bento. E a gente já está preocupado, porque você está correndo tanto, tem tanta coisa, e você pode decepcionar. Mas por que vocês vieram me dizer isso? Aquilo que o pregador disse domingo a teu respeito. O que é que houve? Acredita não. Ele errou, Bento. Ele não te conhece. Tu tem 3 motivos, Bento, que é impossível. Então, quais são os meus motivos? Meus defeitos? Tu é pobre, analfabeto e preto. Pense. E eles estavam cobertos de razão. Eu gritei: acabou. Não vá mais, eu entro numa igreja. Só que a chave da congregação ficava na minha casa. O dirigente chegava à noite, eu levava. E como a chave ficava lá em casa, eu tinha o costume de orar no mínimo 8 horas por dia. Mas ninguém vê isso não. Aí aquele grupo me sacudiu no chão, a ponto de eu desanimar e dizer: nunca mais eu entro numa igreja. Amanheceu o dia, não dormi direito. Quando eu olhei para a parede, a chave estava lá. Peguei a chave, vou orar não. Resolvi ir orar meia hora. Cheguei na igreja, abri a igreja, dobrei meia hora, só chorava, só gritava. Meia hora, 8h30, fui me levantar, não consegui. 2 mãos estavam em cima do meu ombro dizendo: fica aí. 4 da tarde eu saí da igreja. Quando eu vou para casa, vem um jovem adolescente ao meu encontro dizendo-me uma notícia catastrófica. A tua menina, na época, tinha 9 anos, saiu às pressas para o posto de saúde. Muito precário. Cheguei no posto de saúde, o médico mandou eu entrar, não tinha mais jeito. A menina estava toda contorcida, o corpo dela parecia que tinha sido triturado, os ossos, a cabeça não estava para frente, estava para trás, a face, o calcanhar para frente, os dedos para trás. Ele disse: eu fiz o que pude, mas olha a situação, ela deu entrada em óbito. Prepara o enterro. Na época não tinha funeral, a gente conhecia enterro mesmo. A nossa linguagem cultural muito atrasada. Aí eu pego a menina e vou saindo do posto com a minha esposa gritando, chorando. Quando eu vou andando para casa, antes de eu entrar na rua, o Espírito Santo veio ao meu coração e disse: vai para casa fazer o quê? Fui eu que chamei você. Leve-a para onde você estava orando, que eu vou lá mostrar a você quem sou eu. Eu vou mostrar que eu não dependo do que o homem acha, nem do que o homem diz, para fazer o que eu quero, para cumprir o que eu quero. Leve-a para lá. Eu levei. O impacto foi tão grande que disseram ao pastor, ao médico: ele está doido. Quando eu cheguei na igreja, irmão, parecia doidice. Por isso que o pastor, e eu concordo, negócio de Deus, urgência de Deus só presta para gente doido. Normal não vai não. Cheguei na igreja, joguei a criança no chão, caí por cima, gritei: acabou, gritando. Aí Deus chega. Ai, que dia. Fui eu que te trouxe aqui, meu filho. E eu te trouxe aqui para dizer que você é meu. Eu tenho urgência nos meus projetos. Para você saber que eu te chamei, vou fazer você sentar entre os príncipes. Você está pensando que é fácil? O nordestino, o preto, está sentado no meio de 2 galegos alemão assim? Só Deus, meu irmão. Eu vou fazer você sentar entre os príncipes do meu povo, para você saber que você é meu. E para você ter certeza disso, olha o que eu estou fazendo. Quando ele disse assim, a menina começou a se endireitar na minha frente. Não deu 1 minuto, a menina deu um pulo e saiu correndo, gritando: meu pai, o que houve? Pai, pai, pai. Rodeando e correndo dentro da igreja.
Dá para você olhar agora para quem está ao seu lado e dizer: Deus não desiste de você, urgência. O homem pode botar ponto final, Deus coloca mais 3 na frente e diz: é reticência, vai continuar. Hoje os meus olhos têm contemplado quantas vidas aceitando a Jesus, cerca de 1000 vidas por mês, 300, 900. Hoje dizem que a Europa é o quintal da minha casa. Hoje eu não consigo andar nem de carro direito, porque os aviões não deixam. Hoje eu recebo cerca de 35 convites a 40 por dia. Me explica como é que pode. Pastor, aqui é do Japão. Mas como é que vocês sobem? Eu não vendo DVD, nada contra, é um testemunho meu. Eu não tenho cartão. É uma luta, eu não olho internet, só uso mesmo o WhatsApp. Eu só ando mesmo com a Bíblia e o óculos, e às vezes ainda deixo o óculos. E as pessoas diziam: Bento, tu é um projeto de Deus, Bento. Faz alguma coisa, faz um cartão, faz uma página, bota agenda para a gente acompanhar. Não, mas como é que tu faz? Como é que vão te conhecer? Eu não quero ser conhecido, mas como é que Deus vai te usar? A minha Bíblia diz que o vento, antes de soprar, ele vai a Deus, bate continência e diz: aonde eu vou soprar hoje, Senhor? E Deus diz: sopre para lá, sobe para cá. Tem projeto de Deus aqui? Tem. Sansão estava lá, sem liberdade. E era comum, diz a história, entre os pagãos, eles comemorar quando o Deus deles vencia, mesmo sendo supersticiosos. Então os filisteus disseram: o nosso Dagon venceu o Deus de Sansão. Vamos comemorar, dar um culto em ação de graça. E qual era o melhor lugar? A casa do seu Deus. A Bíblia diz que a casa encheu de príncipes, mulheres, homens, que além da casa estar cheia, só pendurado no telhado tinham cerca de 3.000. Para ver a humilhação do Deus de Sansão. Precisamos de um palhaço. Qual é o melhor palhaço da cidade? Está lá no cárcere. Ninguém melhor do que ele para divertir a gente. Me permita, pastor, com todo o respeito hierárquico. Me permita. Aí vão lá, ilustrativo. Vão lá no cárcere, rebocado. Tiram as algemas. E guiado por um filisteu, Sansão chega no templo de Dagon. Como palhaço. Não como projeto. Só que quando Sansão chegou, ele olha para o guia e faz um pedido: eu preciso me encostar. Me coloca na coluna central. O que é que a esperança não faz? Aí ele chega na coluna. Por isso que eu disse que ele vinha orando, porque a Bíblia aqui, o texto diz que agora ele não ora, ele clama. E o clamor só entra quando a oração não é ouvida. Então ele chegou no pé da coluna e gritou: Senhor, me usa de novo. Senhor, usa-me de novo, pelo menos só essa vez. Mas eu quero ser cheio de novo. Aí o Espírito Santo desce. A Bíblia diz que Sansão abraça a coluna, dá 2 balançadas e o templo de Dagon cai e mata todo mundo que pensava que o projeto tinha acabado. Olha que coisa linda. Se você olhar do capítulo 13 e começa a história ao 16, você vai ver cerca de 96 versículos. Se você olhar os 96, tira 20, falando da fama, das façanhas de Sansão. E Deus só precisou da parte B, do penúltimo versículo, para a Bíblia dizer que na morte de Sansão foi feito mais proeza do que em toda a sua vida. Então diga para quem está ao seu lado: Deus não precisa de muita coisa,
para recomeçar com você. Pode ser hoje, só depende de você. Fique de pé por um instante. Fique de pé por um instante. Se você pode, carinhosamente, se você pode, e se você quiser, dá uma olhadinha para esse irmão que está ao teu lado, ou essa irmã, e diga para ele: me faz um favor. Fale mais alto, diga para ele: me faz um favor. Depois desse congresso de urgência, se por acaso tu encontrar um filisteu por aí, que pensou que eu tinha desistido, pensou que tinha me acabado, faz um favor para mim. Diz a eles que cometeram 2 erros. Primeiro, me deixaram vivo. Segundo, raparam a cabeça, mas deixaram a raiz. A orelha o homem pode arrancar, o cabelo, mas a raiz é para dentro. Só quem mexe é Deus, só quem mexe é Deus. Então nesta noite Deus está recomeçando projeto que ninguém acreditava mais. É a urgência de Deus. Não importa como você chegou aqui, importa como é que você vai sair. Não importa como você entrou, importa como você vai partir daqui, cheio de Deus, cheia de Deus. Deus, cheira. Ei, levante a sua mão direita, ore comigo. Deus ainda tem. Estamos aqui como projetos teus. Somos bombardeados 24 horas por dia. Sabemos que não podemos desistir. O projeto é teu. Então renova vidas nesta noite, renova projetos, renova sonhos, renova, ouça a nossa oração e o nosso clamor e derrama o teu Espírito sobre nós. Quem está sentindo o que eu estou sentindo aqui? O Espírito do Senhor me ortoga a transmitir esta unção. Recebe a unção que está sendo derramada hoje. Se você pode, abraça essa pessoa do mesmo sexo que você. Abraça ela, abraça ele. Se for casado não tem problema. Diga para ele, profetize para ela: Deus não desiste de nós. Deus não desiste de nós. É projeto dele. Está chegando a hora dos projetos de Deus começar. E hoje nós estamos aqui como fruto